Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo e mais uma vez para a gente fazer um vídeo de mais reclamações do que elogios. Botafogo empatou com São Paulo no estádio Newton Santos hoje por 2-2, numa partida onde a gente tem muitas coisas a reclamar do Renato Paiva, de alguns atletas, mas que não é só de hoje. Se a gente for perceber, vem acontecendo nos últimos jogos, né? Erros individuais, no outro jogo foi o Alex Telles, hoje foi o Barbosa. E aí a gente vai ficar repetindo aqui, apontando o dedo para diversos jogadores, cada rodada um jogador diferente, para a gente reclamar individualmente de alguns jogadores e também coletivamente do trabalho do treinador que até agora não funcionou. O Botafogo realmente não faz 10% do desempenho, 10% eu acho que eu estou sendo generoso, não faz 5% do desempenho do ano passado. E se a gente for pegar o time titular hoje, poucos jogadores mudaram. A gente tinha o John no gol, estava no ano passado, Vitinho estava no ano passado, Cuiabano, Alexander Barbosa, aí o Jair, que está muito bem, o Jair não tem culpa nesse momento. Acho até que ele, dos reforços, é o único que está demonstrando nesse início um jogador realmente muito bom, né? O Bastos está machucado e até o momento ele está segurando ali a titularidade muito bem. No meio-campo, Marlon Freitas, Gregory estavam no ano passado. Savarino no meio, destaque absoluto no ano passado. Igor Jesus, o nosso centroavante, também estava no ano passado. Aí a gente chega nas duas pontas, talvez onde o Botafogo realmente fez as mudanças e errou nas escolhas. Pode ser que isso lá na frente eu queime a língua por falar disso, mas o que a gente tem de análise nesse momento é que o Botafogo caiu muito de desempenho nas suas extremidades. Quando sai o Almada e entra o Matheus Martins, a gente sente muito. E é cruel até com o Matheus Martins, porque o Almada é craque. Mas o Matheus Martins hoje fez mais uma partida muito ruim. E aí a gente vai ficar sempre reclamando de quem entra. O Santi também, o Santi Rodrigues, também não se adaptou, não vingou ainda, está muito no início. É um jogador que veio da MLS, um outro futebol, uma outra dinâmica de jogo. E é um jogador que também não ainda demonstrou para a torcida nesse início que vai fazer algo próximo do Almada. E a gente sempre vai ficar com isso na cabeça. O Almada fazia isso, o Almada fazia aquilo. Porque está tão próximo na nossa lembrança, né? Um craque como o Almada ter jogado aqui, a gente fica sempre pensando o seguinte, vamos trazer alguém próximo ao Almada, mesmo que não consiga trazer melhor ou igual, vamos trazer alguém próximo. O problema é que hoje, as nossas opções do elenco, é que a gente acabou caindo demais. E quando a gente cai muito, principalmente nessas duas posições, e aí eu estou falando mais da ponta esquerda, mas eu também posso citar a ponta direita, quando sai o Luiz Henrique e entra o Arthur, que hoje mais uma vez fez um péssimo jogo, um jogo onde ele errou a grande maioria das decisões que ele tomou em campo, um jogador que tem dificuldade de arrastar o adversário, até pelo porte físico dele, muito baixo, muito franzino. É um jogador que tem muita dificuldade de chegar na linha de fundo, geralmente ele corta para a esquerda e cruza na área, quando a gente tinha o Luiz Henrique que tinha facilidade para ir para a linha de fundo, arrumava pênalti, driblava. Quem lembra daquele pênalti contra o Flamengo no Newton Santos, que a bola saindo na linha de fundo, o Luiz Henrique foi até o final e ainda arrumou um pênalti. Ou então o Luiz Henrique fingia que ia para a esquerda, fingia, trazia para a direita, ia para a linha de fundo, enfim, é um jogador totalmente diferenciado, um jogador de seleção brasileira. Também é cruel pedir que o Arthur faça o que o Luiz Henrique faça. O problema é que caiu demais também na ponta direita. E aí a gente vai ficar apontando dedos. O ponta esquerda piorou, o ponta direita piorou, mas a realidade é que coletivamente o Botafogo está um deserto de ideias. Na verdade, um deserto de ideias na prática. Porque na teoria, provavelmente neste momento agora, que eu estou fazendo o vídeo aqui, mais uma vez o Renato Paiva está lá na coletiva, dando uma aula teórica de como se montar um time de futebol, de como fazer um jogo posicional, de como fazer um trabalho. Só que quem assistiu o jogo dele antes não entende, acha que ele está vivendo num mundo paralelo. Porque tudo aquilo que ele fala na coletiva, na prática não se resolve. Então, esse é o grande problema nesse momento. As ideias de jogo, na teoria, aquele mundo perfeito, ir para dentro de campo. E a gente não tem tempo. Esse é o grande problema hoje, não temos tempo. Estamos em abril, mas parece que estamos em fevereiro. Por quê? Técnico testando, técnico colocando o jogador fora de posição, depois tira, bota em outro lugar.
técnico botando o PK de meio ofensivo, depois bota ele de segundo volante, depois pega o Savarino, coloca na ponta esquerda, depois tira o Savarino, bota no meio. E aí ele testa o Cuiabano, tira o Alex Telles, volta o Alex Telles, bota o Cuiabano de novo. Enfim, um treinador que chegou agora, pouco tempo no clube, testando em abril. E o Campeonato Brasileiro é muito cruel. O Campeonato Brasileiro você não está enfrentando Audax, Nova Iguaçu, Madureira, você está enfrentando São Paulo, você está enfrentando outros times muito mais fortes. E olha que esse São Paulo está em crise. O São Paulo, eu vi os últimos jogos do São Paulo contra o Alianza Lima, vi o jogo do São Paulo também contra o Cruzeiro. O São Paulo cometeu hoje os mesmos erros do último jogo que ele fez. São Paulo saiu na frente contra o Alianza Lima, 2-0, recuou muito no segundo tempo, cedeu o empate. Contra o Cruzeiro, saiu na frente, 1-0, recuou no segundo tempo, cedeu o empate. Hoje, de novo, o São Paulo conseguiu ficar na frente do Botafogo, recuou muito no segundo tempo, cedeu o empate para o Botafogo e o Botafogo poderia ter virado. O goleiro Rafael fez grandes defesas e o Botafogo poderia, mesmo com esse desempenho muito ruim, ter saído com a vitória de hoje. Mas uma vitória que talvez iria mascarar uma fragilidade absurda do Botafogo dentro da partida. O São Paulo, se fosse uma equipe, neste momento, mais confiante, mais organizada, porque o trabalho do Zubeldia também lá não é bom. Se o São Paulo fosse uma equipe mais confiante, como eu já disse aqui, vou repetir, e também uma equipe mais inspirada hoje, o São Paulo teria vencido o Botafogo com extrema facilidade, porque o Botafogo hoje, defensivamente, fez uma das piores partidas da era SAF, e eu não estou exagerando. Era muito fácil chegar na defesa do Botafogo. Teve num lance que estava até já 2-2, né? Um lance que o jogador do São Paulo furou na pequena área. O segundo gol do André Silva, depois do passe do Ferreirinha, parecia gol de pelada. 3, 4 jogadores sem marcar posição, marcando o portador da bola. Enfim, a gente vai ficar aqui, né, falando isso, falando aquilo, e no final das contas, existem erros individuais que a gente vai apontar. Naquele dia foi do Alex Telles, hoje foi do Barbosa, e a gente vai ficar apontando erros individuais, mas no final das contas, a gente vai cair no erro coletivo. E o erro coletivo cai na conta do treinador. Não acho que a culpa é toda dele, mas acho que grande parte da culpa é de um treinador que ainda não se encontrou no futebol brasileiro. Não é só no Botafogo. No Bahia ele foi a mesma coisa. Um trabalho muito ruim e que o Bahia demorou a entender que o Renato Paiva era um treinador de muita teoria e pouquíssima prática. Um abraço, até a próxima.